natureza convertida. Então, o que o Senhor veio fazer foi mudar a natureza. Se não muda a natureza, não muda nada. O primeiro Adão veio como cabeça de uma raça. Para quê? Ele foi feito à imagem de quem? Do Senhor. Para gerar um povo à imagem e semelhança do Senhor. Quando ele peca, ele desobedece a Deus, ele abre caminho para uma distorção e uma contaminação. Ele dá lugar a uma natureza pecaminosa. E agora, então, ele gera homens com uma natureza pecaminosa. Ele falhou. O primeiro Adão falhou. Por isso, teve a necessidade do segundo Adão, Jesus. 100% homem, 100% Deus. Que deixou a sua glória e desce aqui, teve que se esvaziar e assumir a condição de servo. E vem como um modelo do que Deus sempre determinou que fosse. Ele vem para gerar um novo tipo de gente, com uma natureza santificada, regenerada, modificada. Porque o problema está na natureza. Uma natureza pecaminosa que não foi transformada. Queridos, nós precisamos fazer o que Jesus, ficar atentos ao que Jesus nos alertou. Quando nós lemos Mateus 24, nós já vamos direto para as guerras e fomes e rumores de guerras, mas nós nos esquecemos da parte mais importante, que ele inicia dizendo para nós tomarmos cuidado para não sermos enganados. Porque o problema do engano, daquele que está sendo enganado, é que ele não percebe. O engano, ele entra de forma sutil, como disse Paulo. Satanás, ele é capaz de se transformar num anjo de luz para enganar as pessoas. Então ele vai entrando. E o Senhor disse que os últimos dias serão marcados pelos acontecimentos que nós vemos nos dias de Noé. Então nós precisamos estudar muito bem os dias de Noé para termos clareza e não sermos enganados nestes dias. Cada martelada na construção daquela arca foi condenando aquele povo. Quando ele decidiu temer a Deus e permanecer intacto, ele condenou, diz a Bíblia, o mundo antigo. Porque à medida que ele foi pregando, e as pessoas simplesmente não davam ouvidos, porque a Bíblia diz que elas não perceberam quando o dilúvio chegou. Isso
mostra que elas não estavam dando ouvidos, não é isso que está acontecendo? A gente prega, o povo não ouve. Você está pregando, e muita gente não está ouvindo. E o que mais Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Jesus falou que seria um tempo marcado por apostasia. E não é o que nós estamos vendo? As pessoas estão ampliando a porta e apostatando sem verem ou não querem admitir que estão. Não é um tempo, Jesus falou que também seria um tempo marcado por muita ofensa. O povo se ofende. O povo está ofendido por causa da sua cor, do seu gênero, por conta da sua fé, por conta da sua mensagem, por conta do seu estilo de vida. Também era um tempo de mutação. Não é isso que nós vemos sobre os nefilins? Uma mutação, uma transformação estranha, que gerou o quê? Monstros, gigantes, gente desproporcional, desalinhada do que Deus havia feito. E não é o que nós estamos vendo? Mutação genética, mexendo na ciência. Você anda nos aeroportos, você não sabe às vezes o que está diante de você. Se é um homem, se é uma mulher, se é... que ser é este? Não estamos vendo a produção de monstros? Em toda parte. A natureza do homem o levava para uma inclinação tão somente para o mal. Não é isso que está escrito? Para o mal. Meu Deus, quando você lê, só para o mal. Só para o mal. E não é o que nós estamos vendo? As pessoas só se inclinam para o mal. E Romanos 1, e inventam maneiras de fazer o mal. Maneiras de fazer o mal. Inventam maneiras. Quando você pensa, não tem mais nenhuma invenção terrível, perversa, aparece mais uma. E você está pregando, mas às vezes elas estão se ofendendo. Elas estão se incomodando. Elas não querem ouvir. E Noé estava pregando, e cada martelada condenava aquele povo. E quando veio o dilúvio, ninguém percebeu. Porque o povo vivia uma vida hedonista, egoísta, autocentrada. Pensavam só em dar prazer à sua carne. Um tempo de quebra de aliança. Um tempo de escuridão. E o povo mergulhado numa escuridão. Num abismo. E o dilúvio veio como uma forma de Deus lavar a terra. Porque a água lava. E às vezes a única maneira é você jogar diante de muita sujeira. Você vir com a mangueirona daquelas e ir jogando assim, porque não tem outro jeito. Não é? Tem coisa que não adianta vir com um baldinho, com coisa. Tem que vir com a mangueira mesmo, assim. Falar, eu vou lavar isso tudo aqui. Então Deus entendeu que
tinha que fazer uma lavagem daquela, tinha que lavar tudo. Tinha que limpar. Queridos, conhecer a palavra muitos conhecem. Nicodemos conhecia, mas ele estava interessado nos milagres, ele não queria um compromisso com o Senhor. Muito pelo contrário, ele foi até ele, mas à noite com medo de alguém ver. Não quero me comprometer. Ele era um teólogo daqueles. Mas ele não tinha revelação nenhuma, ele não sabia quem era Deus. Ele conhecia a letra, uma letra fria, vazia, mas ele não conhecia Deus. E não é o que tem acontecido com muita gente? Gente que até conhece, ele sabe citar as Escrituras, mas aquilo não está dentro dele, não queima, não existe dentro dele. Por que algumas pessoas continuam mesmo depois de terem confessado Jesus, até descido as águas batismais? Mas elas param ali. Elas não dão lugar à palavra, que é a única coisa capaz de mudar a nossa natureza. E algumas pessoas, elas continuam no pecado, porque a natureza nunca foi mudada. A verdadeira conversão, ela te transforma. O verdadeiro arrependimento, a verdade é que arrependimento é uma mudança de mente radical. Você pensava de um jeito, mas agora você é completamente transformado. Aquilo muda. Quando você conversa com um ímpio, basicamente o ímpio tem um padrão, ele tem uma linguagem. Ele tem um padrão, ele tem uma linguagem. Porque ele é ímpio, ele fala como ímpio. Mas quando você fala com o justo, aquele que teve a sua natureza transformada, é impressionante. A linguagem dele é edificante, é transformadora. A linguagem alimenta, o semblante muda, a forma de falar muda. Agora, o que sai dessa pessoa está alinhado com Deus. Essa mudança interior, ela muda tudo aqui fora. Essa mudança de natureza transforma tudo aqui fora. João Batista chegou pregando arrependimento, Jesus chegou pregando arrependimento, Paulo falou sobre arrependimento, Pedro falou de arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é uma mudança interna. No hebraico, que significa techuvá, uma volta ao princípio, ao padrão em que nós fomos criados. No grego, é uma mudança mental, é uma mudança de ideia, uma mudança de mentalidade. Você pensava de um jeito, agora aquilo muda completamente, que se torna inconcebível para você falar do mesmo jeito, agir da mesma forma, ter a mesma linguagem. Não. Aquilo não cabe mais na sua vida. O novo convertido passa por uma condição de velha criatura para uma nova criatura, com uma nova natureza, alinhada à palavra de Deus. É uma mudança de identidade. Agora você adota a identidade de Cristo, porque Ele vem como esse padrão, um modelo.
que forma um novo tipo de gente. Gente que se assemelha a Ele, que fala como Ele, que escolhe como Ele, que anda nas suas pisadas. A conversão, ela altera a essência da pessoa. São escrituras e escrituras que vão falando sobre mudanças e mudanças. A conversão, ela acontece com a decisão consciente de aceitar, seguir a Cristo. E aquilo que Ele oferece. E agora você caminha num processo de santificação, porque não acontece de uma vez. A sua salvação, ela vai sendo desenvolvida. O tanque batismal é o início de tudo, não é o fim, como alguns tratam. Esse é o início de uma nova vida, que passa por um processo de santificação até Jesus voltar. Nós estaremos passando por mudanças, e a nossa salvação sendo desenvolvida, e essa maturidade acontecendo, até Ele voltar. O nosso modelo é Jesus. E a natureza que nós fomos gerados em Cristo para ter, quando cremos nele, é a natureza dele. Essa conversão nos faz fazer uma transição daquela separação de Deus agora para uma comunhão com Deus. Nos leva para uma vida de obediência. Nos transforma, produz frutos visíveis, nos dá um novo coração, uma nova visão. Muda a nossa mente. E é tão forte isso que você não consegue mais voltar para aquele mesmo lugar. Quando você sofre uma conversão, uma mudança de natureza genuína, é impossível você voltar para aquele mesmo lugar. Você não consegue, você não concebe a ideia. É impossível para você voltar para aquele lugar. Se você falar, se escapar uma palavra, vai te incomodar, vai incomodar você. Uma atitude desalinhada vai incomodar você. Porque agora o seu coração foi regenerado. O arrependimento é esse ponto de partida para essa conversão genuína que envolve reconhecer o pecado e sentir aquela boa tristeza. E não aquele remorso. Que, na verdade, remorso tem a ver só com imagem. Né? Às vezes a pessoa foi exposta, ela foi pega. Arrependimento, quando há um arrependimento genuíno, tudo que você não se importa é com isso. Com o que alguém vai dizer, que você fez ou não fez, para você não importa. Aquilo não tem peso para você. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas a questão não é quanto eu tenho do Espírito, mas quanto o Espírito tem de mim. Quanto o Espírito tem de você? Quanto de entrega realmente você fez? Quanto Ele tem de você? Vocês estavam mortos, antes de crer no Senhor e passar por essa regeneração, essa redenção, o processo da redenção, da justificação. Nós estávamos mortos vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam, nós tínhamos hábitos, nós costumávamos a viver daquela forma, nas transgressões,
transgredindo e pecando contra Deus, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, quando nós estávamos no mesmo caminho, no mesmo rumo que todo mundo está aí, quem está no mundo longe de Deus. Talvez falávamos da mesma maneira, tínhamos a mesma linguagem, o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem está na desobediência continua do mesmo jeito. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Eu gosto muito, porque você está vendo, ele fala no passado, estavam, viviam, anteriormente. Vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então é um problema de natureza. Por natureza, merecedores da ira. Você sabe que a faculdade da alma mais forte é a da vontade. Você sabe que a área do impulso no ser humano leva 20 anos para, cerca de 20, 21 anos para ela estar pronta. Por que nós vemos uma geração totalmente descontrolada? Porque tem sido trabalhado, estimulado a hedonia nas pessoas. E aí você imagina uma área que não está pronta, sendo totalmente corrompida e deformada. Gente que começou na imoralidade, na pornografia tão cedo, está totalmente descontrolada. Ela precisa de um milagre. E ela tem que crer que ela precisa de um milagre. Você vê que há um estímulo para roubar a inocência das crianças. Porque vai desequilibrar completamente esta área que não está formada. A área da vontade. Ela começa a dar tudo que uma criança tem vontade. Você está desequilibrando, você está deformando ela. Você não corrige, você não forma ela. E a Bíblia manda formá-la enquanto ela é criança. Porque é a hora de você botar tudo lá. Tanto é que o inimigo, ele persegue as crianças, os jovens. O inimigo está à procura daquelas mentes que ainda estão em formação para que eles possam formar do jeito deles. Por isso que quando você não coloca a coisa certa no seu filho, Satanás vai colocar a coisa errada. E tem casos que os pais nem conseguem mais recuperar. Porque eles deixaram correr solto. Eles não fizeram aquilo que Deuteronômio 6 manda. Ensina o menino, ensina a família, ensina seus filhos. Em todos os momentos, à mesa, ao deitar, levantar, andar, deixa estampado na sua vida, na sua testa, no seu braço, nos umbrais da sua casa. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, ensina enquanto é menino, coloca os valores lá. Dá o padrão certo. Aí quando os pais deixam os filhos viverem uma vida desalinhada de Deus, e vão dando estímulo, telas, e mais entretenimento, e mais prazer, eles estão desequilibrando esses filhos. Aí eles perdem o controle, eles perdem os filhos. Parece que você está ajudando, né, quando você dá aquilo que o filho quer. Não, você está atrapalhando na maior parte das vezes. Quando você cria um padrão desalinhado de Deus,
e você não exige aquilo que a Bíblia está exigindo. Você não tem que exigir nada fora disso, é o que a Bíblia exige. Você tem que colocar lá dentro. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão pecou, todos pecaram. Assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, um ser vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Seja feito aqui como é no céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Você é semelhante a quem? Você vive de forma natural? Esse é o problema de muita gente. Está tão natural. Você está vendo o tanto que o povo está natural? Eu estou falando dos crentes. Tão natural. Fala de forma natural, busca tudo de forma natural, tenta resolver os problemas no mesmo lugar que todo mundo vai resolver. Está buscando socorro nos mesmos lugares que todo mundo está buscando. Cadê o povo sobrenatural? Cadê o povo dependente de milagres, que busca os milagres, que recorre ao sobrenatural? Cadê? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, a Bíblia apresenta os dois Adãos. Então, o primeiro, o homem natural, criado por Deus, a sua imagem e semelhança. E o segundo, Jesus Cristo, como o homem espiritual que nos traz redenção. O primeiro Adão, ele representa o representante da humanidade, colocado no jardim do Éden com a responsabilidade de obedecer a Deus. Porém, a sua desobediência fez o quê? Introduziu o pecado e a morte no mundo, afetando a sua descendência. Esse Adão aqui, representa a humanidade em sua condição natural, marcada pelo pecado, pela separação de Deus e pela mortalidade. Agora, olha Jesus Cristo, é descrito como o segundo Adão, o espírito vivificante, aquele que chega dando vida para um espírito morto. Porque o homem separado de Deus está morto. Porque você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo. O que eu sou? Um espírito. O meu espírito longe de Deus está morto. Então o que eu era? Uma morta. Condenada. Separada de Deus. Agora, quando eu creio em Jesus, meu espírito é vivificado. E agora a minha alma vai passar por uma conversão. Onde a minha forma de pensar muda, meus hábitos mudam, minhas vontades são controladas, porque eu recebo essa nova natureza. Então, o que esse segundo Adão veio fazer? Ele veio restaurar o que o primeiro Adão perdeu. Ele veio restaurar. Jesus é o celestial, plenamente divino.
e era ao mesmo tempo humano sem pecado, nos ensinando que é possível vencer. Afinal, ele disse, eu venci o mundo. Enquanto o primeiro Adão trouxe a morte por sua desobediência, o que o segundo Adão trouxe para nós? Trouxe por sua obediência, porque o segundo Adão teve que aprender a obedecer. Uma obediência perfeita até a cruz. Ele trouxe o que para nós? Trouxe a vida eterna e a reconciliação com Deus. O primeiro Adão, ele representa essa humanidade caída, com uma natureza corrompida, totalmente corrompida, que leva à desobediência e à separação de Deus. Agora, o segundo Adão, Jesus inaugura uma nova humanidade, um novo tipo de gente. Unigênito, único da espécie, primogênito, o primeiro de uma nova raça. Isso não é forte? Então agora, a partir de Jesus, eu crendo nele, quando você crê nele, você tem um padrão bem definido, uma natureza transformada, uma natureza convertida. Você agora não dá mais lugar ao primeiro Adão, à natureza do primeiro Adão. Porque o bicho é violento, ele quer botar as asinhas de fora. Às vezes você vê Adão claramente assim na vida de uma pessoa, até em nós. Em nós. Você vê o Adão saindo ali. Você fala, não, esse Adão não. Esse Adão foi derrotado naquela cruz. Essa natureza pecaminosa foi derrotada lá. Eu recebi uma nova natureza. Agora os que creem no Senhor Jesus são o quê? Transformados e recebem o quê? Uma natureza espiritual. Nós nascemos numa condição de pecado que significa que o primeiro Adão é a matriz reprodutora da humanidade. Ele foi criado como cabeça de uma raça humana, com a missão de gerar seres que refletem a essência de Deus. Mas ele fez isso? Não. Na criação você vê o Senhor, ele estabeleceu uma ordem segundo a qual cada ser deve reproduzir conforme a sua espécie. Leia lá que você vai ver. Cada ser ia reproduzir conforme a sua espécie. Lembra que o homem olhava e não via nada que correspondesse à sua? Porque o Senhor ainda não tinha feito a mulher. Então ele olhava para os animais e ele via, não. Isso aí não é para mim. Isso aí não corresponde a mim, é diferente de mim. Até que o Senhor fez a mulher e ele viu. É carne da minha carne. Agora correspondia. Por isso que eu mostrei para você. Essa bagunça toda que você vê no mundo, que Satanás gera, quando os homens dão lugar a essa natureza pecaminosa e vão sendo dirigidos, dominados por Satanás, você vê que a primeira coisa que ele faz é tentar mexer na imagem de Deus, corromper a imagem de Deus, matar a obra-prima de Deus. Por isso que você vê uma gana
dos poderosos para matar os inocentes. E a Bíblia fala de gente que está com as mãos cheias de sangue, sangue inocente. Você vê em Nova York, um aborto pode ser feito até o 9º mês. E tem gente que faz. Até no 9º mês. Lembra de uma mulher no 9º mês? E tem gente que faz. Se isso não é uma coisa satânica, imoral, assombrosa, não sei que nome se dá para isso. Você vê que é o tempo, a luta é para destruir a obra-prima de Deus. Que como está no Salmo 139, ainda na mensagem fala, o Senhor me esculpiu. O Senhor me esculpiu. Ele me conhecia. Quando eu estava informe, Ele já via tudo e Ele foi me esculpindo. Quando você lê o Salmo 139, aquilo é um escândalo da glória de Deus. É um negócio assim que você fica impressionado. Meu Deus, o que é isso? O Senhor me viu, o Senhor me esculpiu. Quando eu não tinha forma nenhuma, Ele estava lá me vendo. Ou seja, o salmista está dizendo, não, eu não era um amontoado de células, eu era um ser que o Senhor estava vendo e esculpindo dia após dia. Não é lindo? Que expressão, esculpindo. Aí você lê o Salmo 19, é um poema. Um dia faz menção a outro dia. O Senhor fala do sol nascendo, de uma maneira que você, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer. Desde quando, gente? Então a vida realmente começa até o nascimento. Isso é um escândalo. Isso é um negócio assim que não dá. Eu já paro aqui, chega, vamos orar. Porque não tem mais nada para dizer. É forte demais. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa como um livro aberto, tu me viste crescer. Ele está vendo tudo. Desde a concepção até o nascimento, todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Antes de eu viver o meu primeiro dia aqui, eles já tinham sido determinados pelo Senhor. Show! Meu Deus, esse é o show da vida! Isso é show! É incrível. Aí você vai, o Salmo 19, aquilo não é um salmo. Aquilo é um poema para a vida que tem que ser recitado, sim, todas as manhãs. Aquilo é um espetáculo.
Você vai lendo, você vai vendo o espetáculo. Como o Senhor fala do sol nascendo, como ele fala de um dia que dá lugar a outro, e do domínio dele. Mostra o quanto ele tem o controle, o domínio de tudo. Você vai lendo o Salmo, você pode ler em todas as traduções, que ele é lindo do mesmo jeito, mas quando você lê ainda na mensagem, tem, né, uma forma, assim, tão exuberante de descrever a grandeza de Deus, o controle dele sobre todas as coisas. Como ler escrituras como estas e permanecer o mesmo? Como saber da redenção, do processo da redenção que foi anunciado lá no Éden? Já tinha profecia da nossa redenção, do Deus Emanuel, o Deus que estaria conosco. Então, meus queridos, algumas pessoas estão morrendo porque só a palavra lava, só a palavra limpa, só a palavra fortalece, só a palavra tem o poder de nos sustentar longe de tudo isso que está aí fora. E quando você não lê a palavra, você não pega a palavra para você. Você vai morrendo. Porque se não entra a palavra, meu Deus, olha, se você não tomar cuidado, a quantidade de situações que estão aí buscando ocasião para entrar. É pelo seu celular, seu computador, é na rua, você está no trânsito, é uma pessoa que fala uma coisa, é outra coisa. Então, por isso você tem que estar o tempo todo envolvido com a palavra. Jesus veio para tratar a natureza pecaminosa. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, peraí, está no singular, né? Tira o pecado. Mas, gente, tem tanto pecado. Mas a verdade é que esse pecado fala da natureza. Eis aí o Cordeiro de Deus que muda a natureza pecaminosa do homem. Que muda a natureza pecaminosa do homem. Porque não adianta tentar nada sem isso mudar. É quando a natureza muda que nenhum pecado mais terá poder sobre você, sobre mim. Porque a minha natureza foi curada, foi regenerada, foi transformada. Então ele veio para quê? Ele veio aqui, ó. Ele tira o pecado do mundo, ele faz o quê? Aponta para o pecado original, a natureza pecaminosa, inerente a todo homem. Aí Jesus veio para quê? Para transformar a nossa natureza. Quando eu creio nele, eu recebo a natureza dele. Ele veio promover o quê? Uma mudança de natureza. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele... Então, nós fomos predestinados a ser o que, gente? Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o que? O primogênito entre muitos irmãos. O primeiro de uma nova raça. Desde o princípio, o plano de Deus foi estabelecer uma cabeça para a humanidade.
a fim de que todos fossem gerados à semelhança de Cristo, refletindo no espírito, no coração e na conduta. Refletindo-o no espírito, no coração e na conduta. Você sabe que o termo conheceu se refere a uma intimidade profunda, né? Inclusive aponta como para a intimidade de um casal. Porque fala de algo profundo, íntimo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém, o teólogo famoso, ele revela que ele não entende sobre as coisas espirituais. Ele quer entender algo de forma natural. Ele fala de forma natural. Como alguém pode nascer sendo velho? Não encaixa na cabeça natural dele. Inchada de letra. Inchada. Ele estava inchado. Inchado. De tanta letra. Mas zero de revelação. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar, gente, olha o que Jesus falou. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nós precisamos do novo nascimento, que começa com a decisão nas águas batismais, mas uma mudança de espírito. Uma mudança de natureza. O que nasce da carne é carne. O nascimento natural é natural, nascido da mamãe e do papai. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu agora tenho que nascer do Espírito. Eu estou sendo gerada pelo Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Você percebe o vento, mas você não pode pegar o vento. Você vê, você percebe a mudança na pessoa. É uma mudança que acontece de dentro para fora. A pessoa sabe que ela mudou. As pessoas que estão ao redor dela percebem a mudança dela. Você está entendendo? É como um vento. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Mas você sabe que tem um vento soprando. Você sabe que tem mudanças acontecendo. É isso que você tem que entender. Se a sua natureza não mudou, você não pode dizer que nasceu de novo. Queridos, se o Evangelho não muda o meu caráter, o que me leva a pensar que ele vai mudar qualquer área da minha vida? Queridos, o Evangelho é imutável. A forma de pregar tem mudado, mas ele é imutável, ele continua o mesmo. Se a minha natureza não foi mudada, que cristianismo é esse?
Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vou ler de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Você só sabe que está soprando um vento. Que mudanças estão acontecendo. Às vezes você não tem como tocar naquilo, mas você vê. Você sabe que você mudou. Que a sua cabeça mudou. Que a sua visão mudou. Que aquela pessoa mudou. Você fala com ela, você sabe. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? O teólogo inchado de letra não entende nada do Espírito, de mudança interna, de revelação. Disse-lhe Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Que é a pergunta que o Senhor está fazendo para algumas pessoas. Você está cheio de letra, você está inchado, você conhece tanto, você se gaba dos seus anos de fé. E você não entendeu de mudança de natureza. Você simplesmente muda. Aquilo que antes era normal para você, agora não é mais. Mentir não é normal. Falsidade não é normal. Você está atento às suas intenções e motivações, porque agora você sabe que elas importam mais para Deus. Você é incapaz de trair, de ser desleal, de ser infiel, de negar a natureza de Cristo que está em você. Você não consegue falar de algo que você não está vivendo. Na verdade, você só prega o que você vive. Você não suporta a hipocrisia. Olhar para você e ver áreas onde você está sendo hipócrita, você não suporta. É demais para você, porque você tem uma natureza transformada. Você nasceu do Espírito. Você é um nascido de novo, nascido do Espírito. A sua linguagem mudou, porque a sua mente mudou. Se a minha natureza não mudou, eu estou fazendo o que da minha vida? Que cristianismo é esse? Que não mudou a minha natureza? Não transformou o meu espírito? Eu sou a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo filho, a mesma pessoa de sempre. Minhas reações, minhas atitudes, minhas escolhas, meu estilo de vida, meus hábitos, nada mudou? Minha forma de negociar. Você sabe que uma pessoa mudou quando você vê ela lidando com dinheiro e em negociações. Porque o dinheiro, mamon, é o que compete com Deus pelo coração do homem. E você vê uma mudança de natureza. Quando mexe no dinheiro, você sabe quem mudou de verdade. Quem mudou? Quando você está no meio de muitas pessoas e todas estão indo para uma linha e você sabe que se você se posicionar, você vai ser
rejeitado, você vai ser pressionado, e aí o que você faz? A Iana estava me contando dessa última vez, né, ela na escola, e aí a professora, que se apresentava como cristã, disse para as alunas, então tinha umas regras lá, não vou contextualizar, vou dar só alguns detalhes, que não podia comer ali, não podia aquilo, e aí a professora fazia algumas concessões, e ela disse, bom, se o supervisor chegar aqui e perguntar o que é esse copinho aqui, o que é isso aqui, o que vocês vão dizer, meninas? Que ela já tinha orientado, digam que vocês não sabem, que vocês não viram, e aí a sala toda, pelo menos no título, de cristãs, a maioria mulheres. Pelo menos todos se apresentaram assim. Em coro, o que elas disseram, com exceção da Iana? Não, nós não vimos nada, não sabemos, nem sei o que é isso, quem botou isso aí? E aí riam. A Iana entendeu, a pressão foi violenta, sozinha, não fala a língua, levanta e fala, professora, eu tenho que dizer para a senhora, se ele perguntar, eu vou dizer a verdade. Diz que foi o silêncio da morte. Resumindo, isso voltou a acontecer em outras situações, que a professora descumpriu e disse, meninas, se acontecer isso e tal, vocês vão dizer que a gente não viu, que a gente não sabe, e a Iana de novo se posicionou. Bom, essa professora estava fadada mesmo a sair dali, saiu, e aí uma delas que é professora na escolinha de uma igreja também brasileira, até bem conhecida lá, veio para a Iana e disse assim, eu quero dizer para você que você me impactou. Eu sou professora, eu sou cristã, eu ensino isso lá para as crianças, mas eu não vivo, eu cedi para a pressão de todo mundo aqui para mentir. E ela disse assim para a Iana, e é tão impressionante, que parece uma coisa tão boba, tão sutil, que eu não via, estava cega, e depois tem a pressão, né, de você se levantar e dizer para todo mundo, não, eu não vou fazer. E ela disse, você me impactou, você me deu, ela falou para ela, você me deu uma lição do que é ser cristão na prática. É igual o Halloween. O ocultismo está entrando de que maneira que eles colocaram? Divertida, alegre. O ano passado, lá no condomínio, a hora que eu estava lá, e aí quando vai dando a tardezinha, aquele monte de crianças eu vi pela janela, vestidas de bruxas, de monstros, e aí elas vêm, batem na sua porta, e elas falam em inglês, e a frase delas é, me dê um docinho aí, senão eu faço um feitiço para você. E elas ficam batendo nas portas, me dê um docinho aí, senão eu faço um feitiço para você. Aquele monte de crianças. Igualzinho você vê nos filmes, a mesma coisa, aquela cena. E, obviamente, não abrimos, eu ainda tinha ungido tudo, orado, porque
Se você vê que atmosfera horrível, as coisas monstruosas, as coisas horríveis, mas horríveis assim, num nível que eu ainda não tinha visto que uma pessoa era capaz de colocar na casa. Tudo que remete a demônios, a morte, a coisas horríveis, horríveis, horríveis. Horríveis. De você passar a noite e aquelas coisas, você tem que clamar o sangue de Jesus, para você ver aquela opressão, aquela atmosfera horrível. Qualquer lugar que você entra, são monstros, coisas horríveis. E aí a maneira deles colocarem, introduzirem o ocultismo nos pequenos para fortalecer a cultura. E eles tratam como, não é nada, é uma bobagem, é só uma brincadeirinha. Não é brincadeira aquilo. E sabe o que para mim é pior? É quando você vê um brasileiro pegando uma cultura que nem é dele e alimentando isso na vida dele e na vida dos filhos. Mas tem pior. Eu vou te dizer o que é pior. Quando você vê alguém que se diz crente fazendo isso. Não, já estava feio o sujeito pegar. Porque, filho, de americano você deveria querer os dólares. Entendeu? Eu quero os dólares. O que mais que você vai pegar? Pega a resiliência, pega não sei o quê. Não quero o hábito alimentar, não quero a cultura. Em muitas áreas eu não quero. E aí você vai lá e pega algo que é maligno. E o que é pior, crentes fazendo isso com os filhos. Deixando o ocultismo entrar na casa da pessoa. E não tem problema, às vezes até os pais se fantasiam. Isso é ocultismo, pelo amor de Deus, não é brincadeira, isso vai estourar. A gente que lida com pessoas, já pegamos casos que estourou feio. Feio. Mas as pessoas vão. Espera aí, cadê a diferença? Cadê os nascidos de novo? Onde estão? Aquele que afirma que permanece nele. O que está escrito aí? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus andou fazendo o quê? Cheio do Espírito Santo, andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo bem, com boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para boas obras. Tem coisa que não é brincadeirinha, coisa nenhuma. É puro ocultismo. De forma inocente, escravizando mentes e corações e pessoas. Destruindo com destino de crianças. Porque os pais estão deixando. Mas o quê? Você acha que essas pessoas que fazem isso, elas estão envolvidas com a palavra? Elas estão lendo? Elas estão meditando? Elas estão se enchendo da palavra? Elas estão andando como ele andou? Não, elas não estão. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo.
deixando-lhes para que sigam os seus. Eu sigo os passos de quem? Sigo os passos de quem? Ele deixou exemplo para eu seguir os passos dele. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você pode mexer crucificado, imagina agora. Você pode mexer uma mão e o pé crucificado? Então você não faz nada sem ele. Crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Ai, mas eu gosto. Crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Ai, mas acho que não tem nada de mal. Crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Paixões e desejos, paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos, tudo que nós fizermos. Nossas ações têm que ser pelo Espírito. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, peraí, eu já subi um degrau, né? Estou numa glória, não é? Agora eu vou retroceder? Vou descer ladeira abaixo? Não, eu vou para uma glória maior, para um crescimento maior, para melhorias. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu não posso terminar o ano sendo a mesma pessoa do primeiro semestre. Eu já tenho que ter evoluído muito, porque de lá para cá, quantas palavras, quantos jejuns, quantas oportunidades de me tornar uma pessoa melhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Mas a nossa cidadania está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo mandou olhar para onde? Para o alto. Para o alto. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Eu não vou olhar para cá. Ele está dizendo, ó, a cidadania de vocês está no céu. Vocês são cidadãos do céu. Muitos não têm dupla cidadania. São brasileiros, mas também têm cidadania, não sei, italiana, espanhola. Você tem. Você nasceu aqui. Aprova o Senhor que nascêssemos neste tempo, fizéssemos parte desta geração, fôssemos brasileiros, a maior parte é aqui. Mas ele está dizendo, mas vocês são cidadãos do céu. E você vive como um cidadão do céu. Você vive como um cidadão do céu. Os hábitos, os costumes, a natureza é celeste, é celestial. Nossos hábitos são
celestiais. Nós temos uma natureza transformada, uma natureza convertida. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, ou seja, vocês chegaram vestidos com uma roupinha bem ruinzinha. Mas eu troquei essa roupa. Olha como eu vesti vocês. Olha que manto de justiça incrível. Manto de justiça, linho fala de justiça, ouro fala de justiça. Então ele te vestiu de um manto de linho a fios de ouro. Olha que túnica maravilhosa, olha que roupa incrível que ele nos vestiu. Um manto de justiça, não aqueles trapos de vergonha, de imundícia, de vergonha, de derrota, mas um manto de justiça. Nós fomos santificados. Nós recebemos uma nova natureza. Você já se despiu disso? Não, você nem quer saber daquela roupa mais. Roupa feia, já foi para o lixo. Você nem para doação você deu. Porque aquilo não prestava para ninguém, não prestava para você nem para ninguém. Tem coisa que a gente tira, que a gente olha e fala assim, isso aqui não serve para mim nem para ninguém, não é? Não é? Agora tem coisa que a gente pega ali, que a gente olha e fala, nossa, isso é maravilhoso, isso aqui eu vou dar porque eu sinto do Senhor que eu devo dar para essa pessoa. Porque está perfeito, está maravilhoso. Agora tem coisa que você fala, gente, isso aqui é lixo. Isso é lixo, isso aqui não é para ninguém. Ninguém merece aqui, isso aqui não é para ninguém. Então quando nós chegamos, o Senhor nos levou, Ele nos vestiu de uma roupa nova. De um linho finíssimo, de justiça. E aqueles trapos de imundície, de pecado, já foram para o lixo. Você não quer aquilo mais? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe facilmente por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Nós somos criados para ser o quê? Semelhante a quem, gente? A Deus. Em quê? Em quê? Semelhante a Deus em quê? Justiça e santidade, que provém do quê? Do conhecimento da verdade. Você conhece a verdade te liberta. Natureza. Ele veio para mudar a nossa natureza. Nós temos uma natureza transformada, a natureza de Cristo, uma natureza convertida. Coloque-se em pé. Isso significa que aquela pessoa morreu. Existe uma nova criatura. Uma mudança aconteceu tão grande. Nós agora definimos a nossa vida como a história antes e depois de Cristo. Antes, uma natureza corrompida e que envergonhava. Agora uma natureza transformada, que engrandece a Deus, que louva a Deus, que honra a Deus, que vive uma vida justa e alinhada com Ele. Uma vida que dá testemunho dEle. Sem abrir a boca, nós damos testemunho de Deus. Sem abrir a boca, nós damos testemunho do Senhor. Isso não é incrível? Só a sua presença, o seu estilo de vida, a maneira como você lida
na vida, nos negócios, na vida, testemunha que você é uma nova criatura, é uma pessoa transformada. Com a mão no coração, os seus olhos fechados. A gente sabe o que Deus está falando com a gente. A gente sabe qual é a mensagem do Espírito Santo. Nós sabemos. Nós sabemos o que é que o Espírito Santo está mostrando, para onde ele está apontando. E agora, o que eu vou fazer com o que eu recebi? O que eu vou fazer? O que está mudando aqui? Como eu estou vendo a minha vida e como eu entendo que ela deve estar e deve ser vivida. Natureza convertida. Espírito Santo. Eu oro de todo o meu coração, pedindo que esta palavra, Senhor, esteja nos mudando de tal maneira, porque o Senhor tem tanto com a gente. E às vezes por uma cegueira, a pessoa vai vivendo uma vida tão desalinhada da verdade, tão desalinhada do cristianismo, tão desalinhada do padrão que a tua palavra aponta. E o Senhor está aqui dizendo, ei, eu vim para trazer uma nova natureza. Quando você crê em mim, a sua natureza muda. O que significa, seu modo de pensar muda, seu modo de falar muda, seu estilo de vida muda, as suas escolhas mudam. Você era uma pessoa, mas aquela pessoa morreu. A maneira de você resolver os problemas agora reflete Cristo. A maneira de conduzir a vida reflete Cristo. A condução da vida reflete Cristo. É possível ver a integridade, a honestidade, a lealdade, a verdade nas coisas. É possível ver a justiça, o equilíbrio. É possível ver o comprometimento. Oh, meu Deus! Uma pessoa, quando tem a natureza mudada, ela se apaixona pelo Senhor de tal maneira, e tem um fogo que a queima, e ela não pode suportar viver sem a sua presença, ela não pode suportar te desagradar, te ofendê-lo, não, ela não pode suportar ter comportamentos que o ofendem. Ela precisa da sua presença, ela precisa dessa atmosfera onde o Senhor está, desse ar, dessa presença, da sua glória. Ela precisa dessa comunhão, ela quer o Senhor, ela só tem olhos para o Senhor, ela só tem olhos para o Senhor. A verdade é que quando a natureza de uma pessoa é transformada, ela só tem olhos para o Senhor. É uma fome, é uma sede, é saudade, ela quer
quer mais, ela agora sabe porque nasceu, porque ela vive, qual o sentido da vida, porque ela está aqui, ela encontrou a resposta, ela encontrou o seu povo, ela encontrou o seu lugar. Algumas pessoas estão como órfã, elas vão até elas caminham por um certo tempo, elas choram, elas falam coisas tão bonitas, mas depois elas voltam para os seus deuses, para o seu sistema. Mas outras são como a Ruth. Ruth, quando chegou em Belém, ela encontrou o seu povo. Quando ela encontrou o Deus de Israel, ela encontrou o seu destino. Quando ela encontrou o Deus de Noemi, ela encontrou o seu lugar, ela encontrou o seu povo, ela encontrou o seu propósito, ela encontrou o rumo que talvez ela nunca tinha encontrado. Ruth abraçou o Deus de Noemi e nunca o soltou, e se tornou essa referência de quem vai até o fim. Algumas pessoas não encontraram o seu lugar, nem o seu povo, nem o seu destino, porque não encontrou o seu Deus. Quando Ruth encontrou o seu Deus, quando Ruth encontrou o Deus de Noemi, ela encontrou tudo que ela não tinha encontrado. Ela encontrou o seu lugar, ela encontrou o seu propósito, ela encontrou o seu destino, ela encontrou o seu povo, ela encontrou o seu amor, ela encontrou a fertilidade, ela encontrou a abundância, ela encontrou a vida. Uma vida que ela nunca viveria em Moabe. Algumas pessoas, Senhor, elas se sentem vazias e frustradas. E elas estão sempre à procura de mais alguma coisa. E agora elas não estão aqui, por quê? Porque o Senhor não é importante para elas. É por isso que elas sempre estão como órfãs. Elas até choram, elas se emocionam, mas elas sempre voltam. Elas sempre voltam para Moabe. Mas tem as Ruths que batem o pé e dizem: não, onde você estiver eu estarei. Onde você morrer eu morrerei. O teu Deus será o meu Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Porque quando entra, quando muda dentro, nada nem ninguém vai poder nos desviar do lugar, do caminho. E nós vamos passando por ajustes, e de tempos em tempos nós olhamos e pensamos: não, eu quero mais do Senhor. E nós nos aproximamos um pouco mais, e nós até erramos, mas nós não ficamos lá, porque o justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará, porque Ele te ama. E ele pode até cair, mas o Senhor o levantará. Porque ele não vê outro caminho senão o Senhor. Ele não vê outra saída senão o Senhor. O mundo dele é o Senhor. Ele quer o Senhor. Como o Senhor mesmo disse: eu sou a sua vida. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a nossa vida, é o nosso ar, é a nossa esperança. Ah, quando eu te encontrei, eu encontrei o meu mundo, eu encontrei o meu povo, eu encontrei o meu propósito, eu encontrei o meu destino, eu encontrei o meu lugar, eu encontrei a eternidade. Ah, meu Deus,
Algumas pessoas, o martelo de Noé está batendo na construção da arca, mas elas estão dormindo, elas estão em busca de mais alguma coisa para a carne, e elas acham que elas precisam ter mais aquela roupinha, ou aquela viagem, ou aquele bem, e elas precisam descansar um pouco mais, elas precisam de mais entretenimento, e elas precisam comer mais alguma coisa, e elas continuam vazias, e elas continuam cansadas. Algumas pessoas não estão aqui e alegam que estão cansadas, mas elas só estão cansadas para o Senhor. Mas cansaço, esse tipo de cansaço não se resolve na cama, esse tipo de cansaço se resolve no joelho, na comunhão. Esse tipo de cansaço só é curado na tua presença. Algumas pessoas, o cansaço delas, na verdade, é um espírito sedento e faminto, e uma alma que grita. E ela acha que ela vai tentar satisfazer com mais um entretenimento e mais uma comprinha, e se eu ganhar mais dinheiro, e se eu fizer mais essa viagem, e se eu tiver esse bem aqui de luxo, e ela vai lá e ela se mata para conquistar aquilo, e ela continua cansada, insatisfeita, abatida, irritada, nervosa, vazia. Por quê? Porque o espírito dela está morrendo de inanição. O espírito clama. É a morte, é a alma matando o espírito. São suas emoções e o seu hedonismo matando a sua vida espiritual. E quando o espírito vai sendo abafado, a pessoa não tem força, não tem alegria, não tem vontade nem de viver, nada faz sentido, ela não vê beleza em mais nada, nada faz feliz. Mas o cansaço de algumas pessoas está longe de ser físico. É um cansaço que só uma volta de verdade para o Senhor vai resolver. Eu oro por esse entendimento, Senhor, para que a Tua palavra possa mexer profundamente agora, esteja mexendo nas entranhas, e nenhum consiga mais viver do mesmo jeito, conduzir a vida do mesmo jeito. O Senhor nos chamou para uma vida nova, diferente de tudo. Nós somos cidadãos do céu, transformados. Fomos crucificados com o Senhor, com nossas paixões e desejos. E a nossa vida está aqui para te glorificar. Nós somos salvos para te dar louvor, para viver para ti, para que o Senhor esteja no centro da nossa vida, para que o Senhor seja a nossa prioridade. E toda a nossa vida ser definida pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vontade. Dá visão, Senhor, dá discernimento. E traz libertação aqui hoje. Que essa palavra impacte de tal maneira, constrange essa pessoa de tal maneira, mexe com ela de tal maneira, que ela não consiga, mas ser a mesma pessoa, que ela entenda que o Senhor está chamando, está dizendo: ei, eu te chamei para que você seja luz e sal.
luz e sal, para que você dê testemunho do meu nome, do que eu posso fazer, para que as pessoas vejam a mudança na sua vida, no seu caráter, no seu estilo de vida, na sua forma de viver e de conduzir a sua vida. Aquele homem, aquela mulher, de antes não existe mais, morreu. O Espírito Santo está aqui dizendo, aquela pessoa morreu. Você é uma nova criatura, vestida de justiça. Creia na verdade, porque quando nós cremos certo, nós vivemos certo. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja. E que esta palavra tenha mudado para sempre o teu povo aqui, em todo lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.